Olá amigos, sejam bem-vindos ao Diário do Atirador e esse é o quarto vídeo da série As Aberrações do Desarmamento. E nesse vídeo a gente vai falar do referendo de 2005. Como muitos dos que me assistem já sabem, em 23 de outubro de 2005, o povo foi convocado para responder a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? O que muita gente não sabe é que esse referendo ele se referia apenas a um artigo da Lei 10.826, conhecido como Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. E esse artigo era o artigo 35, que dizia o seguinte: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6 desta lei. Parágrafo 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá da aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005. Parágrafo 2º. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto nesse artigo entrará em vigor na data da publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, independente do resultado do referendo, todos os artigos, todos os requisitos e todo o resto da lei continuaria valendo. Só que as consequências de uma aprovação desse artigo seriam tão grandes para a realidade nacional na época que a oposição conseguiu colocar esse dispositivo do referendo popular. E aí o governo aceitou, porque foi feita uma pesquisa na época e foi apontado que 86% da população era a favor do desarmamento no Brasil. Mas que consequências então a proibição do comércio poderia trazer naquela época? Bom, a primeira consequência imediata é que ninguém mais ia poder comprar uma arma de fogo legalizada. Tá? E a segunda consequência é que quem já tinha essa arma não ia conseguir comprar munição, por exemplo, porque não ia ter mais comércio de munição. E como todo mundo sabe, a munição tem prazo de validade. Então, com o tempo, aquelas armas iam virar apenas pedaços de metal inúteis para qualquer situação de defesa pessoal. Então, em 2005, cerca de um mês antes da votação, o povo teve acesso a uma espécie de horário eleitoral obrigatório, igual qualquer eleição. E ali as frentes parlamentares do sim e do não podiam apresentar os seus argumentos, eles tinham tempos idênticos para cada uma, e isso foi ao ar na TV e no rádio, em horários assim que variavam, tinha tempo alternado, mas na TV em específico, as campanhas iam ao ar na hora do almoço e à noite. E a audiência foi recorde nessa época, né? E o assunto ele era tema de qualquer conversa de amigos, qualquer conversa de bar, eles estavam falando desse referendo. E para quem não lembra, ou era muito novo na época, as campanhas do sim e do não, elas tinham teores completamente diferentes. Então, basicamente, a frente do sim era apresentada por artistas globais, por cantores, por atores, apresentadores de TV como Luciano Huck, Angélica, Xuxa, Regina Casé, Camila Pitanga, enfim, tinham vários artistas que apresentavam e muito do espaço dos argumentos era reservado para depoimentos emocionados, para apelo à emoção, para depoimentos verídicos ou não, sobre pessoas que tiveram acidentes com arma de fogo em casa, ou pessoas que tiveram familiares assassinados por bandidos, por arma de fogo e tudo mais. E volta e meia também algumas estatísticas bem questionáveis eram apresentadas. E mesmo antes de começar as campanhas em horário eleitoral obrigatório, a Rede Globo ela foi proibida pelo TSE de vincular o referendo ao desarmamento, porque afinal de contas o referendo ia definir apenas sobre o comércio legalizado de armas de fogo e munição. Então ela foi punida e ela teve que trocar, então toda vez que ela fosse dar uma notícia acerca do referendo, ela teria que usar o termo referendo sobre a proibição ou não do comércio de armas e munições no Brasil. Já a frente do não, ela tinha uma linguagem com um teor jornalístico, então não tinha nenhum apresentador famoso, não tinha nenhum ator, não tinha nenhum artista, e os argumentos eram focados basicamente na ingerência estatal, na incapacidade do Estado de prover segurança para o povo, do risco do desarmamento como nação, no risco de aumento da criminalidade. Também era usado era apresentado também alguns casos que não foram bem sucedidos de desarmamento ao redor do mundo, e vários momentos também eles dedicavam um certo tempo para rebater as estatísticas apresentadas na campanha do sim. E o interessante é que na metade da campanha, mais ou menos, as pesquisas já indicavam uma reviravolta na opinião pública. E pela primeira vez, a frente do sim e a frente do não tinham resultados esperados empatados.
E nesse momento, a Frente do Sim começou a adotar uma postura única e exclusivamente de ataque aos fabricantes de arma, de satanização das armas, enquanto a Frente do Não continuava com o mesmo discurso e mostrando como que a opinião pública estava mudando nesse sentido. E como a maioria sabe, apesar de ainda ter muita gente que acha que o comércio de arma é proibido no Brasil, o Não venceu. E ele venceu com 63,94% dos votos, enquanto 36,6% votaram no Sim. E contrariando todas as expectativas do governo, o Não foi maioria em todas as regiões geográficas, com destaque para o Sul e para o Norte, e também foi maioria em todos os estados brasileiros, né, sendo o Rio Grande do Sul campeão do Não, e Pernambuco foi o estado mais disputado, onde o Não venceu também, mas apenas com 54%. E depois do resultado, com uma vitória esmagadora do Não, o pessoal da Frente do Sim começou a justificar a derrota, dizendo que a pergunta era mal formulada e que levou a população ao erro. Então, como se já não bastasse a gente ter aguentado um mês de manipulação e de argumentos pífios e apelo à emoção, ainda tivemos que ouvir esse ataque à inteligência do brasileiro. Essa pergunta foi repetida diversas vezes, em todos os telejornais, em todos os dias nessa campanha, nas campanhas do Sim e do Não. Era muito claro, o brasileiro sabia exatamente o que ele estava votando. Então, na minha opinião, esse tipo de justificativa soa como um ataque total à inteligência do brasileiro. O fato é que eles não aceitaram bem a derrota. E mesmo com a quantidade absurda de aberração do Estatuto do Desarmamento, volta e meia, ainda vê um projeto de lei, ainda vê um discurso, tentando fazer essa lei ficar ainda pior. E alguns desses projetos de lei até conseguem ser aprovados, né? E o Estatuto do Desarmamento já tem um monte de remenda. Mas uma coisa muito importante de ser dita aqui. O Estatuto do Desarmamento ele foi feito com a certeza absoluta de que a população ia votar no Sim. Então, certamente, se o Sim ganhasse, todo aquele aparato que já foi tema dos outros vídeos, como registros de armas, a justificação de necessidade, seria usado para não renovar os registros das armas existentes e assim ia obrigar o cidadão cada vez mais a entregar a arma dele para o Estado. E é por isso que essa lei é tão bizarra, né? Ela foi escrita para poder desarmar totalmente a população. Então, como o referendo mostrou que a população não quer isso, um governo honesto deveria, no mínimo, debater uma nova lei, ou propor algumas alterações, ou levar até outros temas para referendo também, como o porte de arma, por exemplo. E vamos destacar um ponto aqui. Um certo controle de armas é aceitável, tá? Ninguém está discutindo isso. Mas a lei atual ela é incompatível com a vontade do povo, possui diversas aberrações jurídicas, diversos ataques ao direito do cidadão e não trouxe nenhum benefício prático para o cenário de segurança pública no Brasil. Se você olhar o mapa da violência, você vai ver que teve aumento na criminalidade, nos homicídios, em todos os estados, né? Com exceção de alguns poucos que puxaram a criminalidade para baixo, como em São Paulo, por exemplo. E em alguns estados, inclusive, o número de homicídios e o número de crimes aumentou absurdamente. E quando a gente fala em desarmamento, é importante lembrar que uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando uma verdade, né? E é por isso que em toda oportunidade a gente vê na mídia o ataque às armas, o ataque até às armas de brinquedo. E a grande realidade é que a mídia está a serviço do governo, né? Afinal de contas, são milhões e milhões de reais gastos todos os anos com publicidade do governo. Ameaça retirar essa verba toda e as TVs vão fazer simplesmente o que o governo quiser. E quando a gente fala de um governo que propõe um referendo para ignorar o resultado, a gente tem um problema sério aí, né? É um presságio muito grande de que a democracia não vai bem naquele lugar, de que está tendo um aumento da tirania governamental e um claro abuso do poder. Na Venezuela, inclusive, que está desarmada pelo governo, vários referendos foram usados para aprovar algumas coisas absurdas lá antes do país desandar. E isso foi usado, manobras de massa, o tempo todo, para aprovar coisas absurdas, de aumento de poder estatal, de confisco de propriedades privadas, de intervenção absurda do governo na economia. E com a manipulação das massas, conseguiu-se passar muita coisa bizarra assim, num pretexto, num cenário democrático. Então, pessoal, essa foi a breve história do referendo popular que aconteceu em 2005. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que
tenha esclarecido alguma dúvida de alguém. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, usa a parte dos comentários ali embaixo. Se você chegou agora, dá uma olhada nos outros vídeos da série, nos outros vídeos do canal, se inscreve para receber as atualizações. E lembrando que agora a gente tem uma página no Facebook. Então entra lá e curte, porque a gente vai tentar colocar algumas coisas de vez em quando lá para ajudar a interação entre os inscritos. E todos os vídeos vão ser postados lá, o que vai facilitar muito para vocês compartilharem aí na timeline de vocês. É isso aí, pessoal. Essa série ainda está longe de acabar. E até o próximo vídeo.